Esse é o Ancapsu e nós vamos ver o caso do Alexandre de Moraes, né, das revelações da Folha de São Paulo, como isso está maculando o STF. Mas o mais impressionante dessa história, como que o próprio STF pode resolver esse tipo de problema, né? É isso que é a grande questão de todo mundo. Está todo mundo vendo que o STF está perdendo credibilidade com essa história do Alexandre de Moraes. A gente já está vendo até implicações internacionais disso, né? Está ficando óbvio para o mundo inteiro os problemas desse processo aqui no Alexandre de Moraes. Com o Elon Musk ainda brigando com o Alexandre de Moraes, isso vai ficar ainda mais evidente no mundo todo. É lógico que o pessoal da esquerda já não gosta do Elon Musk, já chama ele de extrema-direita e coisa e tal, mas não importa. Qualquer pessoa que tiver interesse e ouvir mesmo os argumentos que estão ali na história, vão ver que claramente o Elon Musk está certo e o Alexandre de Moraes está errado nessa história. Mas aí você tem o passo seguinte, né? Tudo bem, vamos supor que o STF não tenha queira resolver esse problema. Como que eles podem fazer isso? Porque a verdade é a seguinte: o STF não tem como expulsar o Alexandre de Moraes. Só o Senado pode fazer isso. Vamos entender esse caso aqui, como é que seria essa solução, né? Ou nós estamos reféns dessa elite? Na verdade, o que está acontecendo é isso. É o desespero da elite aristocrática socialista de Brasília, que está morrendo uma morte horrível, né? Essa briga deles para se manterem no poder, se manter na relevância a todo momento, realmente chega a ser nojento. Essa notícia foi sugerida por Philip Mountbatten, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem duas colunas aqui que eu acho bastante interessantes, justamente porque reforçam pontos que eu já falei nos meus vídeos. O primeiro é: o Alexandre de Moraes está ferindo a credibilidade do STF, né? O Alexandre de Moraes, que vocês lembram, em muito tempo falava sobre proteger as instituições, da defesa das instituições, porque Bolsonaro estava atacando as instituições e temos que proteger as instituições. E o Alexandre de Moraes está sendo agora o principal nome responsável por macular as instituições brasileiras, por destruir essas instituições. Por quê? O que está acontecendo agora? Está ficando claro para todo mundo que ele usou métodos muito piores do que todo mundo imaginava. Ok, já se sabia que os processos da lei os processos das fake news e o processo das milícias digitais e dos atos antidemocráticos, um monte de processo que ele criou lá, tudo de ofício, tudo sem provocação do Ministério Público, tudo sem sorteio de juiz, tudo caindo na mão dele, né? E mais do que isso, o fato dele ter trazido o caso do aeroporto de Roma para a esfera do STF, o fato de ele ter trazido o caso do 8 de janeiro, né, também para a esfera do STF. O caso do 8 de janeiro foi um absurdo, tinha que ser punido mesmo as pessoas que fizeram aquilo, mas por juízes da primeira instância, é o correto, ninguém ali tem foro por prerrogativa de função. Por que o Xandão fez questão de trazer esse pessoal para lá, né? Eu já expliquei para vocês, ele queria fazer um julgamento show, ele quer fazer, por exemplo, olha só, se você ousa ser bolsonarista, o que eu faço com 17 anos de cadeia e não sei o que lá, achando que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. É um absurdo, não tem lei nenhuma por trás disso, né? Enfim, o que está acontecendo nessa história, o que aconteceu aqui é que o pessoal do STF encarou esse problema do Alexandre de Moraes como um ataque ao STF. E de certa forma foi, como eu falei, né? Isso certamente teve embasamento de gente na elite aristocrática socialista de Brasília, porque o Alexandre de Moraes deixou de ser o cavaleiro branco deles lá, a pessoa que resolve os problemas e coisa e tal, né? Essa mesma elite estava muito chateada com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava diminuindo o tamanho do Estado, isso eles não gostam, então eles estavam felizões com o Alexandre de Moraes tirando o Bolsonaro, brigando contra o Bolsonaro. Mas eles esperavam que depois do fim do governo Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes iria botar a sacolinha dele, a viola na sacola, e iria embora, ou seja, ia ficar ali, né, ia se conter, né? Mas é o que eu falo para vocês, meu amigo, o poder é uma coisa muito gostosa, é muito difícil a pessoa abrir mão do poder, né? E aí o Alexandre de Moraes continuou, como se continuasse o risco. Teve também o fato, como eu falei, de que eles esperavam que Bolsonaro perdesse o poder, né? Que Bolsonaro não tivesse mais apoio popular depois que saísse da presidência da República. Na cabeça de muita gente ali, o Bolsonaro só tinha popularidade quando estava presidente, porque era presidente, porque dava dinheiro para certos influenciadores, para o Alan dos Santos, para não sei mais quem, não sei o que lá, e aí os influenciadores influenciavam, e aí agora o Bolsonaro não está mais na presidência, então ele não tem mais dinheiro, só que continuou com apoio, né? Pois é, esse pessoal não está acostumado com apoio ideológico.
É uma novidade no Brasil mesmo. O brasileiro nunca foi politizado, nunca foi ideológico. Isso é uma consequência justamente da informação descentralizada, das pessoas começarem a discutir política entre si, né? Isso realmente trouxe o pessoal para pensar em ideologia e aí ficaram do lado do Bolsonaro. As pessoas que apoiam o Bolsonaro apoiam por conta disso, né? E da mesma forma, as pessoas que não apoiam Bolsonaro têm lá a ideologia delas, que, né, dessa elite aristocrática, que é um Estado grandão, viva a União Soviética, vamos fazer um Estadão aqui para controlar tudo, né? Enfim, o curioso é isso. O fato do Alexandre de Moraes, que era o grande sinalizador do STF, se tornou agora a pessoa que está maculando o STF. E está maculando muito. Eu estou falando isso para vocês. Eu espero que o resto do pessoal do STF, por enquanto, estão defendendo o Alexandre de Moraes, mas se você reparar, nem todos os ministros do STF defenderam o Alexandre de Moraes, não apenas os ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, mas teve alguns outros ministros também que ou não falaram nada, ou falaram muito de leve sobre a coisa, nem não quiseram se comprometer com a defesa do Alexandre de Moraes. E eu acredito que esse pessoal, muito em breve, vai começar a cair nos seus próprios sensos, mesmo o pessoal que defendeu o Alexandre de Moraes, vai começar a perceber o quanto mal está fazendo essa defesa deles ao STF como um todo. Porque se essa barbaridade toda que aconteceu, que foi revelada, essa perseguição descarada contra os bolsonaristas, for culpa do Alexandre de Moraes, é uma solução relativamente fácil. Corta-se o Alexandre de Moraes, o STF continua como instituição íntegra. Agora, se todo mundo do STF defende o Alexandre de Moraes, o problema é muito mais sério. O problema é o STF inteiro. E aí, como é que você faz para recuperar o STF desse tipo de ataque? E, de novo, o mundo inteiro está olhando isso. Agora que o Elon Musk entrou nessa briga, agora que o Alexandre de Moraes mandou bloquear as VPNs, provavelmente vai mandar bloquear também o Twitter nos próximos dias aí, vai ficar o mundo inteiro discutindo esse assunto, até porque vai ficar muito parecido com o que o Maduro está fazendo na Venezuela. Tá todo mundo, o mundo inteiro está vendo o que o Maduro está fazendo na Venezuela. Aí vem um amigo dele aqui, o Lula, com o Alexandre de Moraes, e faz a mesma coisa aqui no Brasil, né? Vai chamar atenção isso daí. A credibilidade do STF, que já não estava essas coisas todas, vai para o chão, não só no Brasil, como no resto do mundo. Outra coisa que eu falei em outros vídeos meus também, o Hélio Gaspari também está com a mesma opinião que a minha aqui, o STF se meteu onde não deve e virou vidraça. Foi o que eu falei também. O STF começou a fazer política, muito bom, muito bem, o pessoal comemorou, enquanto ele estava agradando a elite aristocrática socialista de Brasília, estava todo mundo aplaudindo, a imprensa aplaudindo. Isso, parabéns STF, você está nos livrando de Bolsonaro, está avançando com pautas importantes como o casamento homossexual, o casamento homoafetivo e outras pautas, né? E bacana, assim, e de novo, eu já falei para vocês o risco desse negócio do STF começar a agir por princípios, né? Começar a ignorar a letra fria da lei, da Constituição, para fazer esse tipo de coisa. Eu sou favorável à união homoafetiva, eu acho que todo mundo que quiser pode se casar, não só homossexuais, heterossexuais, trissal, quadrisal, casamento grupal, casamento com árvore, com cachorro, com cavalo. Meu amigo, se é voluntário, se você está fazendo de livre e espontânea vontade, seja feliz, case do jeito que você quiser. Não, acho lindo isso. Só que eu critiquei isso lá em 2013, é verdade, na época eu não era muito ativo nas redes sociais, eu fazia comentários em alguns grupos no Facebook, mas eu critiquei isso lá em 2013, essa decisão do STF. Eu falei, caramba, olha só, isso está errado. O STF não pode tomar essa decisão, por quê? Porque a Constituição fala especificamente que o casamento no Brasil é uma união de um homem com uma mulher. E embora o STF tenha entendido que a própria Constituição também fala que homem e mulher são equivalentes, então, por isso, o casamento homoafetivo seria também enquadrado aqui. Existe uma técnica de hermenêutica constitucional que diz que a Constituição não tem palavras sobrando, não tem coisas escritas ali que você pode ignorar. E o que eles fizeram foi exatamente isso, dizer que pode-se ignorar isso porque é igual em outro ponto. Não, não se pode ignorar. Se ali no item do casamento ele está falando que homem e mulher, então é porque aquilo ali, o legislador, o constituinte, entendeu que era um caso específico, diferente da regra geral, que é homens e mulheres são equivalentes em toda a Constituição brasileira. Esse é o único entendimento que é cabível na hermenêutica constitucional, mas não foi o que o STF fez. Ele pegou lá a hermenêutica tirada do C# deles e interpretaram lá do jeito que eles acharam melhor a Constituição, né?
E, de novo, eu sou a favor, eu acho que tem que ter o casamento homoafetivo. O que eu fui contra é o STF fazer isso. Isso tinha que ser feito pelo Congresso. Ah, mas o Congresso demora, o Congresso é difícil. Sim, é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é uma luta grande, coisa e tal. Mas a França conseguiu, os Estados Unidos conseguiu, um dia o Brasil vai conseguir também. Né? E veja, o mais importante do casamento, no final das contas, são as pessoas estarem juntas. No final das contas, esse negócio de papel, tá escrito, não sei o que lá. Esses são menos importantes da coisa. Enfim, a minha opinião foi que foi o início desse vício do STF de se entrar na política. Veja, o STF sempre foi um tribunal político, sempre teve alguma atuação política. Mas ali foi o ponto em que ele começou a ignorar a Constituição e fazer política direto, sem nenhuma preocupação com a Constituição. E a gente desagou no que a gente está hoje. O STF foi fazer política e agora se queimou. Como eu falei para vocês, esse ataque é um ataque típico de políticos. Não é um ataque jurídico. Juridicamente, isso aqui não vai dar em nada. O Hélio Gaspari fala mais aqui embaixo, os bolsonaristas que ficam aí comemorando podem tirar o cavalinho da chuva porque não vai passar nada, que não sei, os bolsominions podem tirar o cavalo da pista, que não vai ter abaixo-assinado, não sei o que lá. O Hélio Gaspari, você não está entendendo, meu amigo. A gente sabe que juridicamente isso não vai a lugar nenhum. Evidentemente que não vai a lugar nenhum. O problema é que isso agora é uma briga política, não é mais uma briga jurídica. Juridicamente já não importa mais. É a credibilidade do STF. Em algum momento, essa turma aqui vai ter que sentar, vai ter que conversar e vai chegar à conclusão de que só tem uma alternativa de salvar o STF, que é sacrificar o Alexandre de Moraes. Quanto tempo vai levar para eles verem isso? Qual o prejuízo que eles vão causar ao país? Né? A gente já está vendo aí, ó, Twitter indo embora, outras redes sociais eu não descarto nada, o Rumble já foi embora também, o Twitter já foi embora. É possível que outras coisas aconteçam. VPN, está proibido usar VPN no Brasil, aparentemente. O Alexandre de Moraes mandou uma ordem para proibir VPN, ao que tudo indica aqui no Brasil. Né? Então, ou seja, ao que tudo indica, porque aparentemente é uma ordem secreta. Eu falei sobre isso no vídeo mais cedo hoje. Então, ou seja, a gente já está indo num caminho que a comunidade internacional vai olhar aqui para o Brasil e vai falar, caramba, peraí, vocês estavam dizendo que o Bolsonaro era um ditador, mas olha o que está acontecendo, vocês estão igualzinho à Venezuela. Era exatamente o que o Bolsonaro falava. 6 meses, vamos virar uma Venezuela. Talvez tenha errado, demorou um pouquinho mais, mas já estamos no mesmo padrão. Né? O Maduro está fazendo a mesma coisa lá na Venezuela, censurando rede social, fazendo essas coisas todas. Né? Enfim, as duas coisas aqui parecem bastante claras. O STF saiu da sua caixinha, deixou de ser um órgão técnico para virar um órgão político. Num primeiro momento foi muito aplaudido isso, só que se queimou. Eles ainda não perceberam o tamanho do dano político com o juiz. Eles acham que não, mas juízes não têm dano político, o juiz não precisa de reeleição e coisa e tal, né? Não, tem dano político sim. As pessoas param de acreditar nas ordens dos juízes. Isso é um dano grande. É o que está acontecendo com o X. Como é que o X está se sentindo confortável de comprar essa briga com Alexandre de Moraes nesse momento? Exatamente porque lá fora, quando questionarem ele por que você não está obedecendo a lei do Brasil, ele vai mostrar a reportagem da Folha que olha só como é que foi o processo que o Alexandre de Moraes fez aqui para chegar nessas pessoas. Ele chutou o nome das pessoas e mandou procurarem provas, levantarem provas sobre essas pessoas e que se não achassem nada que era para ser criativo e se precisar cria um e-mail anônimo para denúncia e não sei o que lá. Ou seja, é mais do que claro que isso daqui é ordem ilegal. Ordem ilegal não se cumpre. Para quem não sabe, tem até um acórdão do STF com isso aqui, ó, do ministro Maurício Correia. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. E mais, é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. O pessoal do STF precisa voltar a fazer justiça, a voltar a fazer direito e parar de fazer política. Está se queimando com esse negócio e não está entendendo o tamanho do dano que está causando à instituição do STF. Ou se corta a parte podre para salvar a moral do STF, ou vai se enterrar o STF inteiro junto nisso daqui, né? E essa é a questão. O STF estaria fechado com Moraes. Não só o STF, o Senado, a Procuradoria-Geral da República, essa elite aristocrática socialista de Brasília, ou pelo menos uma parte dela, está fechada com Alexandre de Moraes. E por que isso, né? É o que eu falo para vocês, é a morte terrível da esquerda, tá? Isso está acontecendo no mundo todo. Por que o Keir Starmer, lá na Inglaterra, também está desesperado, mandando prender um monte de gente por opinião, né? Recentemente um cara pegou 2 meses de cadeia lá, porque publicou, isso está na decisão do juiz, né? Publicou uma opinião anti-establishment.
Entenderam isso? O cara foi condenado porque publicou uma opinião anti-establishment. Não foi discurso de ódio, não foi preconceito, não foi incitação à violência, não foi nem fake news. Foi um discurso anti-establishment. Olha que morte horrível que está vivendo a esquerda no mundo todo, né? Porque, olha, essa situação não é nova na história do mundo, né? Isso já aconteceu várias vezes e acontece, e o ciclo é sempre o mesmo. A gente vai ver aumento de violência, aumento de violência, aumento de violência, até que você vai ter uma grande explosão disso daí de revolta popular e coisa e tal, e a coisa vai se resolver por outros meios, né? É uma pena que o pessoal esteja optando pelo enfrentamento, né? Pelo enfrentamento contra o povo brasileiro. O pessoal da STF parece estar tão isolado na bolha deles que não percebe o quão óbvio é para qualquer um que lê aquelas mensagens, né? Aqui você ainda vê o Hélio Gaspar aqui falando, não, porque esse erro do Alexandre de Moraes acaba facilitando a vida dos bolsonaristas. É muito engraçado esse pessoal tentando justificar. Não, porque bolsonarista continua sendo ruim. É só um erro de Moraes. Quanto tempo vai levar até esse pessoal perceber que é erro de Moraes desde o início? Não tem esse negócio de o bolsonarismo é ruim, o Bolsonaro ia dar um golpe, esse tipo de coisa. Tudo isso foi inventado da cabeça do Alexandre de Moraes e propalado por ele, né? Ele inventou essa coisa toda nos inquéritos ilegais. E até hoje tem gente que acredita nisso, acha que é ruim e coisa e tal, e que essa parte foi justificada, mas que depois não foi. Em algum tempo eles vão perceber que não, o problema foi o Alexandre de Moraes desde o início. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.